Abre sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Acharam? Ok. Mateus 26, a partir do versículo 17. A gente vai ler de 17 até o 25. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre disse, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Pai, no nome de Jesus, quero te pedir mais uma vez para que as nossas mentes, nossos corações estejam abertos para ouvir a tua voz. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, através da ação do teu Espírito Santo, se confirme nos nossos corações. Que possamos guardá-la a fim de não pecarmos contra ti, para que o mundo veja o testemunho que damos como cristãos. No nome de Jesus. Amém. Estamos aqui agora a poucas horas da crucificação de Jesus e o começo da última ceia. E a gente vê aqui no texto, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. A Páscoa, ela poderia ser mencionada como um desses dois nomes, ou como Páscoa ou como a festa dos pães sem fermento, porque as duas aconteceram ao mesmo tempo. Só que a Páscoa ela era mais um dia e a festa dos pães sem fermento era uma semana. Mas começavam no mesmo dia. E como os discípulos já estavam acostumados, na Páscoa Jesus normalmente estava em Jerusalém e ele celebrava a Páscoa junto com eles. E por isso eles fizeram a pergunta: Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa para o Senhor comer? E aí Jesus dá a resposta. E a resposta parece um pouco enigmática, né? Aqui: eu vou lá para a cidade, vocês vão encontrar um homem, né? Ele fala bem assim: procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Quem é esse homem? Não tem o nome. O Evangelho de Lucas dá uma outra identificação desse homem. Ele vai estar carregando um jarro na cabeça. Já fica mais fácil de encontrar, porque esse não era um trabalho de homem naquela época. Normalmente eram as mulheres que levavam o jarro de água, né? Para cima e para baixo. Então era mais fácil de encontrar um homem carregando um jarro do que uma mulher específica no meio da multidão. Mas além disso, né, aqui parece que Jesus está falando algo aleatório, assim, procura alguém. Não é. É uma pessoa específica. Já dá para saber de Lucas que ele vai estar com um jarro. E segundo a tradição, isso não é algo que está na Bíblia, mas segundo a tradição, a ceia aconteceu na casa da família de João Marcos.
João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Não dá para a gente confirmar isso, mas é uma tradição bem antiga. E essa festa, vocês devem saber, é a mais importante do calendário judaico, junto com o dia do Yom Kippur, que é o dia da da Esther, não. O dia da expiação, que era no outro semestre do calendário. Então, Páscoa e o dia da expiação eram festas que o povo tinha que ir para Jerusalém. Então, Jerusalém ficava 10 vezes mais populosa naquela época, durante a festa. E encontrar lugar para cear, ainda mais encontrar lugar para pelo menos 13 pessoas comerem, é igual encontrar lugar para estacionar na praia em temporada. Não dá. Imagina, no ano novo, tenta parar carro no ano novo. Não tem como. Em Jerusalém é a mesma coisa. Onde você vai encontrar lugar? Alugar algum lugar? Não dá. Tem que ser na casa do conhecido. Então, Jesus já tinha arranjado um lugar e ele mandou os discípulos ir encontrar o homem. E falou o quê? É na sua casa que eu vou passar a Páscoa com os meus discípulos. Jesus preparou a Páscoa. Jesus preparou o lugar, os discípulos foram preparar o resto, a comida, ver se estava tudo certo, a mesa, os lugares. Então, mas Jesus que orientou e Jesus preparou, deixou tudo certinho. E eles foram preparar a Páscoa. Agora, no versículo 20, a gente tem uma discussão bem séria. E é nessa discussão que a gente vai focar. O texto fala que ao cair da noite, estavam eles lá reclinados à mesa, já no meio da ceia. A ceia era composta por vários momentos diferentes. Segundo a tradição, eram 4 momentos de cálice de chama. Eles tomavam um cálice de vinho e aí cantavam os salmos 113, 111, 112, depois 113, 114, iam cantando conforme eles tomavam a taça. E no meio das taças, dos cálices, eles iam comendo o que tinha, que era o cordeiro, que eles foram sacrificados, e o pão, e frutas, e várias outras coisas que estavam ali. A gente não sabe em que momento Jesus começa a falar isso aqui. Se foi no primeiro cálice, no segundo cálice, isso não é importante. Mas a ceia já estava acontecendo. E estavam todos reclinados à mesa, celebrando mais uma Páscoa como todos os anos anteriores. E Jesus solta uma bomba no meio deles. A Páscoa é uma festa alegre ou triste? Alegre. Eles estavam celebrando, não era. Eles não estavam comemorando o Dia dos Mortos, alguma coisa triste que tinha acontecido. Não. Eles estavam celebrando a Páscoa, saindo do povo do Egito. E aí, Jesus solta como: um de vocês, um dos 12, vai me trair. O que a gente leu no começo do culto? Eu vos chamo amigos. O capítulo 15, ele acontece, o capítulo 15 de João, ele acontece durante a ceia. Então esses dois momentos, no capítulo 15 de João e o que a gente está lendo aqui, estão a minutos de diferença. E Jesus acabou de falar que um deles vai trair. E o texto fala que eles ficaram extremamente tristes. E esse extremamente é uma ênfase bem grande no extremamente, porque ele se refere às entranhas.
eles ficaram tristes até as entranhas. A mesma expressão que Paulo usa, né, quando ele fala que ele sente muita saudade da igreja, que ele sofre dores de parto pela igreja, né? Eles estão ficando extremamente tristes. Esses 12 já estavam andando com Jesus e uns com os outros há quase 3 anos. Né? Quanto tempo eles ficaram separados durante esses 3 anos? Talvez quando Jesus enviou de 2 em 2, né, para pregar. Em outro momento que Jesus se afastou e mandou cada um para sua casa, cada um para visitar e tal. Mas nesses 3 anos foi muito pouco tempo que eles viveram separados, porque eles viajavam com Jesus para cima e para baixo. Eles dormiam junto, comiam junto, ficavam doentes juntos, passavam frio juntos, calor juntos. E falar que um deles, um dos 12, vai trair, é muito pesado. E a gente tem que lembrar da onde que Jesus está vindo com seus discursos. Lembra que ele fala nos capítulos, final do capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25? Ele anuncia a morte dele, ele anuncia que ele vai embora e que ele vai voltar, e agora fala de traição. E eles começam a perguntar para Jesus, um por um: Senhor, sou eu? E essa frase é importante, olha aí. Por acaso seria eu, Senhor? No original, a pergunta foi feita de forma a esperar uma negativa como resposta. É mais ou menos assim: Senhor, não sou eu, né? E Jesus responde. Um por um vai perguntando: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? E Jesus responde. A resposta dele para todas as perguntas não tem nada a ver com a pergunta. Não é uma resposta individual, mas ele ainda deixa meio que obscuro, porque ele fala o seguinte: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. E o que significa isso, que põe a mão no prato comigo? Esse prato, ele era um prato onde tinha um caldo de carne, de purê de figo, de uva passa e outras frutas assim, né, que faziam um purê junto com caldo de carne, e eles pegavam o pão e molhavam nesse caldo para comer. E esse prato ficava no meio da mesa, numa distância onde todo mundo podia pegar, né? Porque a gente está acostumado com aquela mesa, né, da Santa Sé, do Leonardo da Vinci, né, que é compridona, retangular. Só que a mesa aqui é uma mesa redonda, onde os pratos ficam mais para o centro possível da mesa, e eles ficam sentados em volta, reclinados em volta, não estão nem sentados, estão reclinados. E aí eles pegam o pão e simplesmente esticam o braço e molham. Quem que está comendo no mesmo prato que ele? Todo mundo. Não é só quem está do lado dele, quem está mais próximo dele. Não, todo mundo está comendo. Então, todo mundo continua sendo suspeito. Quem come no mesmo... O que ele quer dizer com isso? Ele não está querendo ser enfadonho ou tirar a atenção. Ele está querendo mostrar a gravidade da traição. Porque quem come no mesmo prato é uma pessoa íntima. É uma pessoa que confia. No Antigo Oriente Médio e até hoje, você alimentar alguém dentro da sua casa, ou você ser um anfitrião de uma festa, significa que aquelas pessoas que estão comendo com você são pessoas que você considera como muito importantes. E elas que estão dentro, junto com você, ali naquela casa, você é responsável pela segurança delas, pelo bem-estar delas. E por outro lado, também é verdadeiro. Porque a pessoa que está sendo recebida,
vendo a recepção que ela teve, ela vai considerar o anfitrião como? Lá embaixo? Não. O anfitrião ele vai ser muito bem considerado, respeitado, bem tratado. E uma traição que acontece dentro da casa do anfitrião é pior ainda. Lembra quando a gente estava estudando Juízes? Lá em Juízes 17, quando o 18, desculpa, quando o levita ele pega a mulher dele, a concubina, e dá para os homens lá de Gibeá para fazerem o que quiserem com ela. O dono da casa era responsável pela segurança deles. O dono da casa falhou na segurança do levita e da concubina. Isso é algo imperdoável para a cultura. É uma das piores ofensas, é uma das piores desonras que existem na cultura deles. E aí Jesus fala uma coisa muito pesada. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Pesado isso, né? E aí quem que vem perguntar? Judas. Judas não tinha perguntado ainda se era ele. E aí Judas diz, e aí, olha como o versículo 25 fala. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? E olha a pergunta, como que Judas formula a pergunta. Ele muda a forma de se dirigir a Jesus. Como que os outros se dirigem a Jesus? Senhor. E ele se refere a ele como mestre. Isso passou despercebido pelos discípulos. Ninguém notou nada de diferente na pergunta de Judas. Mas Jesus sabia que Judas já o tinha traído. E muitos eram chamados de mestre naquela época. Mas só ele era chamado de Senhor pelos discípulos. Outras pessoas eram chamadas de Senhor como forma de respeito. Uma pessoa mais velha, uma pessoa de autoridade maior, eram chamadas de Senhor. Mas a forma como os discípulos chamam Jesus de Senhor é diferente. Então Judas recebe a resposta de Jesus. E ele esperava, assim como os outros, receber ou o silêncio de Jesus ou não. Porque a forma da pergunta, com exceção do chamamento de Jesus, é igual. Ele esperava não. Mas a resposta de Jesus é sim. Só que ainda Jesus ele deixa isso obscuro para os outros. Porque ele fala: tu disseste. Não sou eu que estou falando, que é você. Mas você que está falando. Mas essa resposta de Jesus ela é meio ambígua. Porque para os outros discípulos, eles não percebem nada de diferente. E aqui Judas, ele some da história. Aqui em Mateus. Lá no Evangelho de Lucas ou de Marcos, não lembro qual que é agora de cabeça, Judas ele sai antes que a ceia seja administrada, antes que Jesus parta o pão e o cálice. Que Jesus vira para Judas e fala: o que você tem que fazer, vai fazer. Eu queria pensar um pouquinho com vocês aqui a respeito dessa amizade que durante 3 anos Jesus cultivou com Judas
e que foi cultivado também entre os outros discípulos. Porque para a gente entender o tamanho da traição de Judas, a gente tem que entender o tamanho da amizade. E a gente viu ali no capítulo 15 de João que Jesus também falou para Judas: eu chamo amigo. E mais para frente, quando Judas leva os soldados do Sinédrio para prender Jesus, como que Jesus recebe Judas? Amigo. Em nenhum momento Jesus sai acusando Judas, quebra a cara de Judas, faz alguma coisa. Mas o tempo todo, desde o começo do ministério, quando Judas entra para o grupo deles, Jesus trata ele como amigo. Se o maior amor é dar a vida pelos seus amigos, então a maior traição é trair o seu amigo. Percebe como se torna pesado esse momento da história? Como parece que uma festa que deveria ser só alegria se torna agora em trevas. Que é exatamente como o Evangelho de João vai lidar com essa situação. Jesus fala: agora é chegada a hora das trevas, em que o Filho do Homem será entregue para ser morto pelas autoridades. Mateus, ele está traçando a história de Jesus aqui até a cruz, mostrando esses detalhes até que sórdidos, dos discípulos de Judas, todas as maquinações dos inimigos de Jesus. E parece que vai estar tudo errado. Porque se um amigo está traindo a Jesus, um cara que viveu 3 anos com ele, quem me garante que Jesus realmente é o Filho de Deus? Que ele é tudo aquilo que ele diz ser. E era exatamente isso que as autoridades queriam. Porque para Jesus ser exposto diante das multidões, tinha que ser alguém do círculo de Jesus para trair. Se fosse qualquer outra pessoa de fora, que não conhecesse Jesus direito, que só tinha ouvido falar de Jesus, ou estava só no meio da multidão, ninguém ia acreditar. Mas as pessoas conheciam os discípulos de Jesus, sabiam quem era. E quando vem a traição, vem a dúvida. Se um dos 12 traiu Jesus, a dúvida fica presente no meio da multidão. E quantas vezes nós, como cristãos, fazemos exatamente como Judas? A gente esquece tudo aquilo que Jesus já fez por nós, todos os anos de caminhada, todo o tempo de caminhada com Jesus, e a gente o trai por causa de um pecado, de um prazer passageiro, de uma briga, de uma decepção. E a gente começa a questionar realmente se vale a pena servir a Jesus. Porque Judas não decidiu trair Jesus de uma hora para outra. Ele começou a duvidar de Jesus. Ele começou a colocar empecilhos na vida dele, na vida de Jesus, no ministério de Jesus, naquilo que Jesus estava planejando, naquilo que Jesus estava ensinando. Lembra aquilo que a gente tem falado sempre, que a esperança que eles tinham, até mesmo dos outros discípulos e da própria nação, era que o Messias viria para livrá-los do jugo dos romanos. E ele iria reinar, ia trazer paz e prosperidade para a nação e se tornaria a maior nação do mundo. Jesus vai fazer isso, mas não era aquele momento. A primeira vida de Jesus foi como servo sofredor, para levar nossas culpas, levar os nossos pecados na cruz. Não foi para trazer a libertação política de Israel, para estabelecer um reinado físico
ainda. Isso vai acontecer. Mas a história que Mateus está narrando é a história da salvação da humanidade, é a salvação dos nossos pecados. E por isso, como é que nós ainda ousamos ficar longe de Deus? Se Jesus não tivesse feito absolutamente mais nada por nós, a não ser a cruz e a ressurreição, seria muito mais do que suficiente para a gente se agarrar a Ele por toda a nossa vida, sem jamais olhar para trás. Mas a sua graça e a sua misericórdia são tão grandes, que além da salvação, Ele nos dá uma família na igreja, Ele nos dá irmãos, irmãs, pais, mães, amigos. Além disso, Ele garante a nossa paz. Ele cuida da gente todos os dias. A gente olha para a história de Judas e a gente sempre faz a pergunta: por que Judas traiu? Ele não viu quem era Jesus, ele não viu os milagres, ele não viu as pregações, ele não andava com Jesus dia após dia. Por quê? E a mesma pergunta a gente pode fazer para nós mesmos: por quê? Que a gente prefere fazer outras coisas, viver outras coisas que não seja a vida de Cristo para nós. No caso de Judas, a gente sabe que o fim dele foi bem trágico. Jesus previu isso. Só que quando Jesus fala aqui no versículo 24, o melhor seria que ele não tivesse nascido, ele não está falando da forma que Judas morreu, mas ele está falando da eternidade. Porque a única coisa pior que não ter nascido é nascer e passar a eternidade no inferno. A gente vê depois que Judas ele ficou não arrependido, mas ele ficou amargurado, ficou triste por ter traído Jesus. Mas isso não mudou o coração dele, porque outro vai trair Jesus. Quem é? Pedro. E o fim dele é completamente diferente do de Judas, porque Judas, amargurado com a traição de Jesus, que ele fez com Jesus, se enforca, se suicida, e a corda quebra, ele cai em cima das pedras, e a barriga dele abre e o intestino dele sai lá fora. Olha que forma trágica de morrer. Daqui a 2 domingos a gente vai ver o aviso de Jesus para Pedro da traição. E agora você imagina, eles não sabiam que Judas ia trair, mas Jesus anuncia: Pedro, você vai me trair 3 vezes. Qual que é a resposta de Pedro? De jeito nenhum, eu não. Eu me garanto, mas os outros eu não sei, mas eu me garanto. Jesus conhecia o coração de Pedro. Ele sabia o fim dos dois, de Judas e de Pedro. E a diferença entre os dois é que um se arrependeu e o outro se entristeceu. Mas não houve arrependimento. E a gente tem aprendido em Mateus, a gente tem aprendido nos outros evangelhos, que o arrependimento é fundamental para a salvação. Todo mundo fica triste com coisas ruins, mas o arrependimento é para poucos. E o arrependimento implica em mudança de vida. A gente fica sabendo posteriormente, lá em Atos, que Judas, antes desse momento da traição, ele já estava roubando da bolsa de dinheiro que pertencia a todo mundo, que era do grupo.
entendeu absolutamente nada do que Jesus estava ensinando. Ele tinha uma máscara sobre ele que enganava até os mais próximos. Mas essa máscara ela não ficou para sempre. O nosso coração, a gente lê lá em Jeremias, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Judas deixou o coração dele ser guiado pelas riquezas, pelo poder, pelo status. Mas nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos deixar nosso coração ser guiado pela palavra, pelo amor, pela amizade que nós temos por Cristo, obedecendo os seus mandamentos, como ele diz lá em João 15. É dessa forma que a gente mostra o nosso amor por Ele. É dessa forma que a gente mostra ao mundo quem nos enviou para pregar, quem nos enviou para dar o testemunho. Jesus mostrou o Pai enquanto esteve aqui na terra. E nós, como corpo de Cristo, devemos mostrar quem é o nosso cabeça. Nos arrependendo dos nossos pecados, deixando que Ele viva através de nós. Como Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É a vida dele, não é mais minha. Era a minha vida quando eu estava indo para o inferno. Minha vida agora pertence somente a Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, te entregamos esse tempo, porque é através desse tempo de estudo da Tua Palavra, dos cânticos congregacionais, da oração, da comunhão com os irmãos, em que nós vivemos a plena comunhão contigo. É através da Tua Palavra que aprendemos a Tua vontade, é através da Tua Palavra que entendemos o Teu propósito para as nossas vidas. E por isso, Deus, nós queremos te pedir, te clamar, para que o Espírito Santo transforme o nosso coração dia após dia de glória em glória, para que possamos te obedecer acima de todas as outras coisas, acima da nossa vontade, acima dos nossos desejos, que a Tua Palavra, Deus, seja sempre o nosso guia, que a Tua vontade seja a nossa vontade, e que o amor que nós temos uns para os outros possa mostrar ao mundo que o Senhor nos enviou, que o Senhor nos salvou. Que cada um de nós, Senhor, seja um testemunho vivo da Tua glória, um testemunho vivo da Tua salvação. Que a Tua igreja cresça, Deus, em sabedoria, em conhecimento da plena verdade do Evangelho e de Cristo. Para que mais e mais pessoas, Deus, encham esse lugar, clamando a Ti, suplicando a Ti, entregando suas vidas para louvor e honra do Teu nome. Guarda-nos, Senhor, dos nossos desejos carnais, e que somente a Tua glória seja o foco da nossa vida. Muito obrigado, Pai, por esse tempo juntos, e que a gente possa sempre ansiar pela comunhão uns dos outros, e principalmente pela comunhão contigo. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém.